Olá! A Itatiaia recebe nessa semana os candidatos à Prefeitura de Contagem. Oportunidade para você, eleitor de Contagem, conhecer as propostas e a trajetória de cada candidato. Hoje, recebemos o candidato do PSTU, à Prefeitura de Contagem, Gustavo Olímpio. Seja muito bem-vindo, candidato. Eu agradeço o convite da rádio, a Luísa, Marcelo, Loli e Edson. Essa oportunidade de estar apresentando o nosso programa para a cidade de Contagem e para o Brasil. A sabatina terá 30 minutos de duração que começam a contar a partir de agora. Candidato, a primeira pergunta que eu faço para os candidatos é sempre qual o maior problema que o senhor aponta na cidade de Contagem, né? Qual, entre todos os problemas, qual que é o mais grave, mais urgente e qual seria a solução que o senhor teria para minimizá-lo ou resolver esse problema? Então, a gente conversando com a população de Contagem durante essa campanha, nós percebemos que são vários problemas que acometem a cidade. Um dos mais graves é a falta de que a prefeitura e os governos, a Câmara Municipal, eles escutem a população. Por isso, uma das primeiras medidas que nós vamos implementar no nosso governo é a implantação de conselhos populares, onde a população possa expor os seus problemas e decidir, inclusive, 100% do orçamento da própria prefeitura. Vejam bem, a prefeitura, um dos exemplos que a gente coloca dessa discussão de que a população não é ouvida, é o Sistema Integrado de Mobilidade, o SIM, em Contagem, uma obra que está desde o governo Alex de Freitas e que até agora não ficou pronta. Isso porque não se ouviu a população, gastou milhões lá sem ouvir se aquela era de fato a necessidade real da população naquele momento. Então a gente quer implantar esse modelo justamente para a população dizer quais são as reais necessidades para o investimento na cidade. Candidato, a minha primeira pergunta para o senhor diz respeito a transporte, a mobilidade. A gente teve nessa semana um acidente trágico ali na rodovia Juscelino Kubitschek, mais conhecido como Via Expressa de Contagem, por ser uma via com várias faixas, com várias pistas. Infelizmente, moradores ali das imediações relatam a prática de corridas em alta velocidade, popularmente chamadas de rachas. Nesta semana a gente teve, ao que tudo indica, um desses episódios. Teve acidente, 2 pessoas morreram. Queria saber qual que é o olhar do senhor para essa via, que é uma importante ligação entre Contagem, Betim e Belo Horizonte. Se é possível fiscalizar mais a fim de evitar essa prática, se é preciso ter diálogo com Betim, com Belo Horizonte, com o governo estadual para tornar essa via mais segura. Então, nós achamos que devemos ter um olhar especial para a mobilidade na cidade de Contagem. Também fiscalizar, controlar, uma política de educação também, inclusive utilizando a própria escola, a escola, as redes sociais, um investimento para dizer como a população ela tem que se portar, inclusive no próprio trânsito. Eu aproveito aqui para dizer também que há uma discussão que muita gente está sendo colocado, que é a obra do Rodoanel, que seria uma solução que alguns estão colocando para resolver esse problema, que na verdade não irá resolver, pelo contrário, irá agravar. Uma obra que está sendo discutida pelo governo Zema. A Prefeitura de Contagem e a Prefeitura de Betim já se colocaram contrários ao traçado que está sendo colocado nessa obra do Rodoanel, da forma como ela que foi gestado o projeto, que irá passar por nascentes, irá passar por desapropriar moradores, comunidades carentes, e que não irá resolver o problema do trânsito. E além disso, para resolver o problema do trânsito e da violência no trânsito, nós achamos que tem que investir pesado no transporte público de qualidade, investindo também na ampliação do metrô, investindo no transporte coletivo, um transporte coletivo público, discutindo a questão da própria tarifa zero. São medidas importantes para a gente reduzir todo esse problema do trânsito que a gente assiste hoje. Candidato, bem-vindo mais uma vez. Voltando a essa questão do SIM, essa obra que acontece lá em Contagem, que inclusive é um projeto muito antigo, uma obra que de fato se arrasta há muitos anos. O senhor sugeriu que talvez tenha faltado uma conversa maior com a população sobre a necessidade ou o modelo daquela obra. Se o senhor se tornasse prefeito, o senhor ia atuar para concluir ou ia pensar uma outra alternativa que repensasse totalmente o modelo que foi implantado do SIM de Contagem? Então, para discutir o transporte público, nós achamos que, primeiro, inclusive deixando claro aqui, Contagem tem a passagem de ônibus mais cara da região metropolitana, R$6. Para vir até Belo Horizonte, uma população que sai lá de Nova Contagem, sai do Nacional, para chegar até Belo Horizonte custa até R$10.
Então, é uma passagem cara, um transporte coletivo ineficiente, que não cumpre o papel social dele. Primeira coisa, nós vamos estatizar o transporte público de Contagem, criando uma empresa municipal, certo? Discutindo a questão da própria tarifa zero, porque transporte público, serviço público, na verdade, de uma forma geral, eles não podem rimar com lucro, e essas empresas estão lucrando muito, oferecendo um transporte público de péssima qualidade. E depois discutir com a população qual o modelo de transporte que ela quer para a cidade. Como eu falei, o modelo só tem 2 estações prontas, outras estações ainda nem foram licitadas, e a obra está lá no meio da João César, por exemplo, derrubaram árvores, as estações, inclusive, estão se degradando, né? Porque o tempo elas vão se desgastando e atrapalha, inclusive, o próprio trânsito, o próprio fluxo da própria cidade. Então, nós temos que rediscutir esse modelo de transporte. Lembrando que já foram gastos milhões naquela obra. E sem contar que será que irá resolver, de fato, o problema da mobilidade na cidade de Contagem? É a dúvida que está sendo que nós estamos colocando para a própria gestão e para a própria discussão do conjunto da população. A população não vê aquela obra como uma solução para os seus problemas. Candidato, no seu plano de governo, o senhor fala sobre criar políticas públicas voltadas para pessoas em situação de rua. O senhor fala sobre habitação, segurança alimentar, acesso à saúde, dentre outras coisas. Mas como é que o senhor vai atrair essas pessoas para esses projetos? E o senhor fala sobre também habitação, né? O município vai ficar responsável por construir e distribuir essas moradias? Hoje já é feito dessa forma. Existem secretarias, modelos de gestão da própria prefeitura que já constroem as moradias populares. Só que o problema, por exemplo, existe o programa Minha Casa Minha Vida e outros programas. Aí esses programas não atendem a população mais carente da cidade de Contagem. Contagem é uma cidade que tem muitas ocupações urbanas, ocupações que precisam ser regulamentadas, muitos terrenos que podem cumprir o seu papel social, de própria moradia, de dar casa para toda essa população. Nós vamos atrair essa população criando restaurantes populares, criando políticas de moradia, política de geração de emprego para essa população, porque ninguém escolhe estar na rua, ninguém escolhe morar na rua. Está ali por causa de uma necessidade. E uma necessidade de, às vezes, estar morando na rua, porque é perto de locais onde eles podem ter alguma questão de geração de renda, uma parte importante vive da coleta seletiva, inclusive implantando um programa de coleta seletiva na cidade, em que essa população possa trabalhar, que inclusive resolve um problema ambiental da própria cidade, tendo moradia para essa população, tendo emprego para essa população, tendo acesso à saúde, acesso à educação para essa população. Porque hoje essa população é abandonada. E alguns candidatos dizem, até, né, como foi colocado em Belo Horizonte, mas em Contagem não é diferente, de expulsar essa população cada vez mais longe. Nós achamos que isso é uma segregação social, com inclusive um caráter racista para uma população que é carente de várias necessidades. Então, Contagem é uma cidade que ela pode abrigar essa população, inclusive essa população gerando renda para a própria cidade. Candidato, só retomando o Rodoanel, né, que é um tema que parece que vai ficar nos próximos anos aí, numa eventual prefeitura do senhor, o senhor é contra a obra do Rodoanel ou o senhor acha que dá para renegociar um traçado? Né, houve muitas críticas da atual gestão em Contagem e da prefeitura de Betim com o traçado que foi proposto pelo governo Zema. O senhor acha que é possível negociar um traçado até para ser uma solução para o anel rodoviário, ou o senhor acha que essa obra não deveria nem começar? O Rodoanel Metropolitano, só complementando, tem 12 quilômetros previstos em Contagem. Exatamente. E esses 12 quilômetros previstos em Contagem vai passar por cima de comunidades, bairros carentes, inclusive, que necessitam de obras de infraestrutura, vai cortar a APA, a Área de Preservação Ambiental da Várzea das Flores, que a Várzea das Flores é uma dos mananciais de água mais importantes da região metropolitana, que inclusive ele não tem um rio, né? Um grande rio, um grande curso d'água que o abastece, porque senão já teria a própria mineração, já teria degradado ele, como aconteceu em Brumadinho, como aconteceu em Mariana,
como está acontecendo com a bacia do Rio das Velhas. O traçado do Rodoanel vai passar por cima de nascentes, vai passar por cima de córregos que abastecem essa represa. Inclusive, estudos da própria Copasa colocam que em poucos anos, com a obra do Rodoanel, a água pode ficar comprometida. O abastecimento de água da nossa cidade pode ficar comprometido. A minha opinião é que há alternativas, inclusive, muito mais baratas e muito mais eficientes, como o transporte ferroviário pela própria região metropolitana, como a melhoria do anel rodoviário, da própria cidade de Belo Horizonte, a melhoria. Mas a discussão do traçado é uma discussão que os movimentos sociais discutem, certo? Porque nós estamos muito embasados no que a própria população, qual é a necessidade da própria população e que nós estamos discutindo. Inclusive, com mobilização da população no bairro Nascentes Imperiais, nós conseguimos mudar parte do traçado do Rodoanel. Queria passar por esse bairro, não irá passar por ele, irá passar por uma área próxima, né? Mas então, com mobilização social, com a organização da própria sociedade, é possível discutir alternativas. Mas como eu falei anteriormente, nós temos que discutir com a população. A população foi consultada da obra do Rodoanel. A população, não só a população de toda a cidade, mas a população de onde vai ser atingida, que é uma obra que vai ser uma rodovia pedagiada, com pedágio, poucas alças de acesso. Então não vai resolver o problema do trânsito, da mobilidade da grande BH. Pelo contrário, vai facilitar a especulação imobiliária e vai facilitar as grandes construtoras e as mineradoras. Candidato, de fato, é fundamental ouvir a sociedade para fazer qualquer tipo de coisa na cidade. Mas o senhor acredita mesmo que seria possível fazer uma mobilização social para que até as decisões da prefeitura, na sua totalidade, elas dependessem sempre de uma opinião total da sociedade? Seria possível haver esse tipo de mobilização social na sociedade que a gente sabe que é muito ampla e que muita gente nem teria, talvez, o interesse de participar nas decisões da prefeitura? Então, muito me é perguntado sobre isso. Mas, hoje, o processo de educação que nós construímos na própria sociedade é afastar a sociedade das decisões. Porque não é verdade, porque a sociedade ela discute todos os dias os seus problemas. Quando vai num posto de saúde de Contagem, por exemplo, na região do Nacional, onde eu atuo, inclusive como professor, lá na região nós temos uma obra que é a obra da UPA, da Unidade de Pronto Atendimento. É uma obra que está atrasada há 3 anos. A população discute isso todos os dias. Ela não pode ser consultada para opinar se aquela obra é prioritária ou não para o seu dia a dia. É como a gente consultar, mas pelo contrário. Os governos, por exemplo, agora nas eleições, os vereadores vão para todos os bairros. Mas vão perguntar as necessidades da população. Então nós queremos construir um processo de educação, inclusive, para discutir a todo momento, discutir na escola, os trabalhadores, é concreto, o trabalhador, o que vai discutir naquela escola, são os trabalhadores daquela escola, a comunidade escolar daquela escola, a unidade de saúde daquele bairro, os trabalhadores que vão discutir quais serão os investimentos, até desde da pequena discussão do asfalto, da rua, do saneamento básico, até as grandes decisões da própria cidade. Isso é um processo de uma democracia muito mais ampla do que essa democracia que a gente discute hoje. Você vota a cada 4 anos, escolhe o vereador, e esse vereador afasta das suas bases sociais. E depois votam lá, escondido, toda terça-feira de manhã, que tem sessão em Contagem. Dura 2 a 3 horas a sessão. E se volta depois e não discute mais nada. E a população sofrendo com seus problemas no dia a dia. Candidato, eu quero ouvi-lo agora sobre saúde. A gente aqui na Itatiaia recebe com frequência reclamações de usuários do sistema público de saúde de várias cidades de BH e da metropolitana. Em Contagem, essas reclamações se concentram muitas vezes na UPA-JK, no Centro Materno Infantil, também no próprio Hospital Municipal da cidade. Qual que é a proposta do senhor para a saúde, tendo em vista estes equipamentos muito utilizados pela população e alvos eventualmente de questionamentos, de reclamações? O senhor pretende ampliar o acesso público de saúde na cidade? É fundamental a gente ampliar a construção de mais UPAs, mais UBSs, a melhoria da estrutura das unidades básicas de saúde. Estive há pouco tempo no bairro Jardim Riacho, em que a Associação de Moradores do bairro
está fazendo um processo de mobilização de uma construção de uma nova UPA, porque a UPA funciona num prédio, numa casa alugada, sem oferecer as condições devidas para essa população. A UPA JK, idem, a mesma coisa, um processo de sucateamento. É uma UPA nova, inclusive. Mas era super... o atendimento é todo concentrado naquela UPA. E outro problema que pouco se discute, que é a valorização dos trabalhadores da própria saúde. A maioria dos trabalhadores da saúde hoje, ou eles são de contratos precários através da empresa pública que foi criada, né? Ou terceirizados. Tem contratos lá que duram 2 anos. Então, quando, por exemplo, numa unidade básica de saúde, o médico, a enfermeira que trabalha no PSF, quando ela ganha confiança da própria família, o seu contrato se encerra. Aí você vem uma outra equipe e tem que trabalhar, reconstruir todo aquele trabalho. Isso precariza ainda mais o atendimento da própria saúde, o que é um absurdo. Então nós queremos voltar com os concursos públicos para a saúde, com trabalhadores efetivos, contratos, valorizando a carreira desses trabalhadores, reconhecendo o sindicato da saúde do seu município, porque isso isso logo depois vai aparecer na ponta. É a contratação de mais profissionais. Porque quando o médico, ou a enfermeira, ou técnico de enfermagem, ele é em contrato precário, ele passa outro concurso, aparece um outro concurso melhor, que é correto, ele tem que procurar estabilidade na própria carreira. E não é isso que a gente assiste na cidade de Contagem, que é uma empresa pública, que é que não presta um serviço de qualidade para a própria cidade de Contagem, para a nossa própria cidade. Sendo que muitas pessoas têm que recorrer, inclusive a Belo Horizonte ou a Betim, para ter um atendimento de consultas especializadas ou mesmo com atendimento básico. Candidato, o senhor faz algumas críticas às parcerias com o setor privado, mas a prefeitura tem capacidade de gerir tudo sozinha? Hoje, por exemplo, olha só, pegando um exemplo da saúde novamente. A prefeitura, nos governos anteriores, ela fez uma parceria público-privada, uma OCIP, né, com empresas da saúde. Essas empresas quebraram. A prefeitura foi obrigada a reassumir todo o serviço. Aí ela criou uma empresa pública. É um exemplo de que você entregar a saúde, educação e serviços básicos para as empresas privadas, porque elas vão se preocupar cada vez mais com lucro. Elas não vão se preocupar com atendimento básico para a população. Elas vão ver na sua planilha se aquilo está dando lucro ou não. Vão pagar menos aos trabalhadores, não garantir direitos, certo? E não vão oferecer. Então a prefeitura tem total condição de garantir o atendimento necessário, o atendimento necessário e garantir as necessidades da própria população. Candidato, aproveitando, né, falando da relação com os entes privados, o metrô hoje, o metrô de BH chega até o Eldorado, né, e tem a negociação, já tem o projeto para expandir até o novo Eldorado, e a atual gestão, né, de Contagem está tentando negociar com a empresa concessionária de ampliar mais um trecho do metrô. Em uma gestão do PSTU, né, que tem uma postura muito contrária às concessões privadas. Como que seria essa negociação com a empresa que gere o metrô hoje? Lembrando que o governo Zema ele fez esse processo de concessão e até houve algum apoio, né, da atual prefeitura para que esse processo avançasse. Como que seria a partir da gestão do PSTU? Então, na nossa gestão, nós íamos lutar para a reestatização do metrô de Belo Horizonte. E Contagem. Eu acho até errado chamar metrô de BH. Vai cada vez mais longe em Contagem, né? Já tem 2 estações, inclusive, em Contagem, né? Que é a Cidade Industrial e Eldorado. E a nossa luta é pela ampliação, inclusive, de chegar ao metrô até Betim. E nas áreas de maior densidade populacional da própria cidade. O metrô foi privatizado e o serviço piorou. A passagem aumentou de preço, ficou mais cara. Não melhorou o atendimento da população para a cidade. Então, é mais um exemplo de que como a entrega para a iniciativa privada de serviços básicos à população, ela não atende às reais necessidades da própria população. Fala que vai ampliar, inclusive até o Barreiro agora estão querendo mudar o contrato para colocar uma linha só num determinado trecho, porque a empresa quer lucrar cada vez mais. Então, o nosso processo é justamente mobilizar, garantir, lutar para essa pressão
de ampliação do metrô, não só na própria linha, mas nas áreas de maior densidade populacional, porque já é descrito em todos os lugares que o transporte por trilho ele é muito mais eficiente do que o transporte rodoviário, inclusive ecologicamente correto, tem várias nuances de aspectos que dá melhoria para a própria cidade. Então, nós vamos nos mobilizar nesse aspecto. A reestatização do metrô e a ampliação desse metrô para as áreas mais densamente povoadas da própria cidade. Candidato, vamos destinar um tempo aqui para falar sobre o IPTU em Contagem. IPTU que, inclusive, sempre foi tema de muito debate na cidade. Havia uma isenção quase total, depois houve uma retomada desse imposto. Hoje muita gente reclama que paga muito mais do que acha justo, enquanto outros não pagam. Enfim, como que o senhor conseguiria fazer o IPTU, esse imposto na cidade, ser justo para todo mundo? Primeiro, o IPTU residencial em Contagem é uma conquista da própria população. Contagem é uma cidade industrial. Contagem é uma cidade que tem um polo econômico importante. As grandes empresas, elas pagam pouco imposto. Elas, inclusive, recebem, concessões do próprio governo. É um tratamento diferenciado que o poder público, né? O Estado, ele trata as grandes empresas do que ele trata a própria população. A arrecadação da prefeitura ela aumentou mais de 40% com o aumento dos impostos do IPTU. Porque, como eu falei, tem uma população que paga um imposto muito caro, certo? Tem impostos, tem taxas lá absurdas, não tem uma transparência nesse cálculo também. E nós achamos que a arrecadação ela tem que ser paga por aqueles pelos grandes bilionários da própria cidade, pelos grandes empresários, que eles que têm que pagar mais. O trabalhador, o pequeno empresário, aquele morador lá da sua residência, ele não tem que pagar IPTU. Isso é uma conquista da própria cidade. O IPTU ele foi estabelecido no apagar das luzes do governo Carlinhos Moura e depois no início do governo Alex de Freitas. Não teve nenhuma discussão para a própria cidade. Ela terminou o ano, no Natal, estava lá sem o seu boleto do IPTU. Em janeiro chega o boleto do IPTU. A população não teve nem como se planejar para receber, para fazer essa questão da despesa. E a arrecadação aumentou absurda. Contagem hoje é a terceira cidade mais rica do nosso estado. Mesmo com essa arrecadação absurda, quando a gente vai ver salários, nós estamos aqui em 58ª posição. Então, quem está lucrando com isso aí? No governo do senhor, então, na eventual prefeitura comandada pelo senhor, é isenção de IPTU residencial? Isenção do IPTU residencial. E quem paga a conta, então, são as pessoas, os empresários? O IPTU empresarial? Não só empresarial, mas assim, o pequeno empresário, aquele dono da barbearia, o dono do pequeno comércio, o dono de uma oficina, esse também não tem que pagar. Porque ele é um pequeno empresário, tá lá o morador residencial, esse não tem que pagar. Agora, as grandes usinas, as grandes empresas, tem que pagar imposto, sim. Candidato, a gente sabe que a chuva traz desafios para cidades grandes como Contagem. E a gente tem pontos da cidade como a Vila Barraginha, algumas áreas ali no entorno da Avenida Firmo de Matos, bairro Jardim Califórnia, ainda Água Branca, Eldorado. Alguns dos pontos em Contagem que quando vem a chuva é elevado o risco de inundação, de enchente, áreas de encostas podem deslizar. Como que o senhor vê as obras que vêm sendo feitas e quais outras intervenções o senhor pensa em fazer para trazer segurança a pessoas que vivem, na maioria dos casos, pessoas em situação de vulnerabilidade social, pessoas de camadas sociais mais baixas, tendo esse desafio da moradia? Então, esse problema da chuva é um problema muito complexo. Primeiro, nós temos que rediscutir o processo de ocupação urbana das grandes cidades, e Contagem é disso. Contagem tem, inclusive, um programa de tacar asfalto em tudo, concretar as praças, sem uma política de preservação ambiental consequente. O problema da chuva, as obras que estão sendo colocadas são meros paliativos. Teve uma obra ali no Riacho para conter a chuva, uma obra antiga que foi terminada agora há pouco. Aí a Vila Marimbondo, logo na primeira chuva após a inauguração dessa obra, alagou. Porque a obra foi feita sem planejamento. Então, por exemplo, só toda a água escoou para aquela área e ela não tinha como escoar e foi para a Vila Marimbondo. Certo? Então, uma obra
sem planejamento. Então, as obras não são planejadas visando a solução real do seu problema, meramente paliativos. São os grandes piscinões e tudo, sem contar que nós temos que rever construção. As praças, elas têm que ter escoamento de água e não concreto. As áreas verdes da cidade têm que ser priorizadas. Fazer uma política com a população também dela preservar a sua área ao seu entorno e discutir o processo de ocupação do solo também, inclusive a preservação dos rios. Aí, voltando a outras obras também, nós não somos a favor da preservação da área da Várzea das Flores, a preservação da área do Nacional, por exemplo, do bairro Nacional, onde os grandes empreendimentos, as empreiteiras da própria cidade estão soterrando nascentes para construir as grandes torres da cidade, que estão sendo a Direcional, a MRV, a Vic Construtora e outras empresas estão construindo sem nenhum planejamento e sem nenhuma contrapartida. Tudo isso vai reverter em enchentes num futuro bem breve. Pode ser pode ser na próxima chuva, inclusive, que vamos ter esse problema. Candidato, eu queria saber se o senhor acredita que Contagem pode ter um carnaval, uma festa tão grande, né, forte como a gente está tendo aqui em Belo Horizonte, evitar que as pessoas saiam de Contagem para comemorar o carnaval aqui em BH, fiquem na cidade, mas também gerar renda, né, para o município, porque a gente sabe que o carnaval gera emprego, traz investimento. O senhor acredita que Contagem pode ter um carnaval mais forte do que ele é hoje? E Contagem às vezes é muito criticada pela falta de eventos, né, falta de grandes eventos, uma cidade que sempre fica meio a reboque, né, de grandes acontecimentos. Então, a questão cultural da própria cidade, a gente tem que... A riqueza da cultura, ela está no seu povo. Contagem é uma cidade que tem muitas festas. Domingo agora vai ter uma festa, inclusive do Rosário, com os congados, com o tradicional, inclusive, da própria Contagem. Então nós achamos que você tem que investir nessas festas populares, nos eventos populares da própria cidade. O carnaval mesmo é investir, porque o carnaval de Belo Horizonte é tão forte, que ele surgiu por baixo. Ele não surgiu de um grande investimento da própria prefeitura. Foi a população, foi os blocos que se mobilizaram. Contagem, é possível disso acontecer também. Se nós investirmos na cultura da cidade, nos grupos culturais da própria cidade, é sinal de que possa investir, porque no passado já teve. Já teve muitas festas populares, já teve festas nas diversas praças da nossa cidade, e hoje também tem batalha de rap, tem eventos culturais da própria cidade e que nós temos que dar visibilidade para eles. Os grandes eventos, na verdade, eles têm muitas das vezes, eles afastam e matam a questão cultural da própria cidade. Então, a gente acha que tem que inverter. Nós temos que investir na própria cultura da própria cidade para que ela dê corpo, dê visibilidade e, a partir de então, nós atrairmos outros, porque aí eles vão vir. Certo? Sem muito esforço. Como a festa agora que vai acontecer domingo agora. A tarefa da prefeitura dar visibilidade para essa festa. É tarefa da prefeitura criar um evento cultural, uma batalha de rap, eventos culturais na própria cidade, da população local. Candidato, como que seria a atuação do senhor no quesito segurança, com a gestão da Guarda Civil Municipal, com a segurança municipal da cidade? Então, nós achamos também que quem tem que ter o controle da própria segurança é a própria população. Infelizmente, a Guarda Municipal ela está muito preocupada com a questão patrimonial. Não se preocupa muito com a segurança da própria cidade, da própria população. Trabalha em escola, certo? Quando a gente chama a Guarda Municipal, ela está preocupada com a estrutura. Ou, muitas vezes, inclusive, de reprimir a juventude, não de uma forma para tentar conter a segurança, pelo contrário. É repressão mesmo. O jovem está lá sentado, está conversando, ou numa batalha de rap, a Guarda Municipal chega para reprimir isso, não para garantir a própria segurança. Nós achamos também que quem tem que ter controle sobre isso, a Guarda Municipal, ela tem que estar a serviço da população, através dos conselhos populares. Quem tem que dizer o que a Guarda Municipal vai fazer são os conselhos populares de segurança pública, que nós vamos criar no nosso governo também, para a população dizer quais são as medidas necessárias para a melhoria da segurança daquele bairro.
e não medidas distantes ou utilizar a própria segurança pública como modelo de repressão da juventude, repressão dos movimentos sociais. Candidato, a gente já está chegando no finalzinho da nossa sabatina, mas queria saber do senhor. Última pergunta, como que seria a relação do governo PSTU em Contagem com o governador Romeu Zema? Sei que o PSTU faz muitas críticas ao atual governo do estado. Então, o governo Zema é um governo que ele está preocupado em entregar nosso estado para os grandes empresários, de punir os serviços públicos. Nós teremos oposição ao governo Zema, certo? E garantir e apoiar os processos de mobilização, discutindo que a população, as necessidades da população, que o governo Zema não está se preocupando. Candidato Gustavo Olímpio, agradeço a participação na entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço pela presença, pelo convite aqui, e muito obrigado pelas perguntas. Agradeço também a participação de Luísa Marques, João Felipe Lolli e Edson Costa. E a você, ouvinte, que está acompanhando todas as sabatinas com os candidatos de BH, Contagem e Betim aqui na Itatiaia. Um grande abraço.